Neste vídeo, nós vamos ver um mapa do Rio de Janeiro muito bacana e muito interessante, feito cerca de 1922. Por que esse mapa é muito interessante? Porque ele foi feito após a derrubada do Morro do Castelo, ou quase no final da derrubada do Morro do Castelo e antes da Avenida Presidente Vargas. Então a gente pode ver como era a cidade naquela época e como estava o litoral modificado. Lembrando que no início do século XX, durante a administração Pereira Passos, foram feitas inúmeras obras no Rio de Janeiro. Então, aqui nós vemos a cidade já modificada, vindo da época do Pereira Passos, depois modificada em função da derrubada do Morro do Castelo. Então, vamos dar uma olhada como era a cidade nesta época, vendo essas modificações. Primeiro nós vamos ver um mapa mais focado na região central e depois nós vamos ver um que se abre um pouco mais. Então vamos lá. Observem aqui, onde eu mostro com o ponteiro do mouse, isto aqui é a área do Morro do Castelo. Tá bom? Para a gente dar uma visão geral. Aqui, ó, onde a gente está vendo em verde, ó, ele foi derrubado e até esta época aqui estava sendo mostrado este traçado. Aqui o Morro de Santo Antônio. Observe que o Morro do Senado já tinha sido demolido. E aqui a Praça da República, ou o antigo Campo de Santana. Observe que não existia a Avenida Presidente Vargas. Vamos dar um zoom para que a gente possa entender melhor. Aqui, o traçado do Morro do Castelo, que ele ocupava até por volta de 1920, 1922. E aqui, observe que ele está um pouquinho cortado, porque parte dele já havia sido derrubada durante as obras de Pereira Passos para fazer os aterros da Avenida Beira-Mar. Então, para onde que foi essa terra do restante do Morro do Castelo, ou seja, de sua maior parte, né? Para onde que foi toda essa terra? Foi para o chamado aterro do Calabouço. Estão vendo isso aqui que eu estou mostrando com o ponteiro do mouse? Aqui, ó. Isso aqui é o chamado aterro do Calabouço, que foi feito com as terras da derrubada do Morro do Castelo. Inicialmente, esse aterro do Calabouço ele foi utilizado para a exposição de comemoração do centenário da independência do Brasil. Foi uma exposição internacional que vários países vieram, construíram seus pavilhões nesta área aqui. Vejam bem onde eu estou passando o cursor do mouse, esses pontinhos vermelhos. Vamos tentar enquadrar melhor. Aqui, onde está passando esses ponteirinhos vermelhos aqui, né, esses pontinhos vermelhos, foi a área onde foram feitos os prédios desta exposição universal. Muitos desses prédios foram feitos para serem demolidos depois, outros ficaram. Um dos que ficaram, por exemplo, é o prédio que foi o Pavilhão da França, que é atualmente a Academia Brasileira de Letras. Agora vamos ver outra coisa curiosa. Veja bem, reenquadrando. Aqui nós temos a Avenida Beira-Mar, que foi construída no tempo de Pereira Passos, na primeira década do século XX. Aqui a Avenida Rio Branco e aqui o novo Porto do Rio. Isto aqui era tudo água, né? Aqui, tá vendo? Onde eu estou circundando com o mouse. Nesta época que fizeram esse aterro do Calabouço para a exposição de 1922, estava previsto aterrar um pouco mais aqui, né? Completar este aterro aqui, e quando isso foi feito a Praça Paris, por aqui, assim, nessa área. Estou mostrando grosseiramente, tá bom? E aqui a Enseada da Glória, isso aqui já tinha sido aterrado, a Praia do Russell, tudo isto, né? Então dá para ver, isso aqui também é antes do aterro do Flamengo, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse centro do Rio para a gente ver como é que estava isso tudo. Observe aqui, ó. Isto aqui é a Praça 15, tá bom? Praça 15 de Novembro, ou Largo do Paço. Isto aqui é o Paço Imperial. Isso aqui era um antigo Ministério da Aviação e Obras Públicas que foi demolido. Ele esteve aqui nessa praça durante algum tempo e depois foi demolido. Também não é para chorar por causa desse prédio não, que não era grande coisa. Aqui é aquela
A antiga estação das barcas, que continua lá no mesmo local, tá bom? Mas a maioria das barcas aportam por aqui, ou então aqui por trás também, ó, né? Onde está sendo mostrado. Mas este prédio aqui não é tão utilizado como era antes. Nesse local aqui ficava o antigo Mercado da Candelária, que tem um vídeo nesse canal sobre isto. Esse mercado foi demolido por volta de 1911 e foi inaugurado um outro aqui, esse novo Mercado do Rio, que era um mercado todo em estrutura metálica, muito interessante, que por sua vez também foi demolido em 1959, 1960 para a construção do antigo viaduto da Perimetral. Mas então, aqui o mercado, continuando, aqui a Santa Casa de Misericórdia, aqui o Largo da Misericórdia, a Igreja de Santa Luzia, e essa área da exposição se tornou o bairro do Castelo, juntamente com essa área do Morro do Castelo. Aqui nós vemos a Avenida Rio Branco, que foi aberta pelo Pereira Passos, ligava o que viria a ser a Praça da Cinelândia com a Praça Mauá. Comunicava a Zona Sul com o Porto e também com a Zona Norte. Então, veremos quais que eram as principais atrações daquela época. Isso aqui é também um mapa turístico, tá bom? Então, veja bem aqui, ó, passeio público, com esses torreões que depois acabaram sendo demolidos aí nessas confusões de constrói e derruba, constrói e derruba. Esse é o Palácio Monroe, aqui o Supremo Tribunal Federal, a Biblioteca Nacional, o Conselho Municipal, que depois esse edifício também foi derrubado e construído aquele novo, que pegou o apelido de Gaiola de Ouro, que é a do Câmara dos Vereadores. Aqui o Teatro Municipal, a Escola Nacional de Belas Artes, que depois virou Museu Nacional de Belas Artes, o Palace Hotel, tem um vídeo sobre esse hotel que marcou época, Hotel Avenida e Galeria Cruzeiro, outra construção que marcou época, o edifício da Imprensa Nacional Neogótico, que também marcou época, esse Teatro Lírico também marcou época, tanto o Teatro Lírico como a Imprensa Nacional demolido, Hotel Avenida demolido, Palace Hotel demolido. Bom, dando uma olhada rapidinho aqui, do Largo de São Francisco, onde eu giro aqui o cursor do mouse, nós vemos a Igreja de São Francisco, a antiga Escola Politécnica da UFRJ, e aqui o Mercado das Flores. Foi um Mercado das Flores que existiu no centro do Rio, estreito e de estrutura metálica. Foi demolido, não confundir com o atual na Rua do Rosário. Na Praça Tiradentes, o então Teatro São Pedro, que depois também foi demolido por causa de incêndio e acabou se transformando em Teatro João Caetano. Observe que interessante aqui, que curioso, esta roda gigante aqui, perto do Maison Moderne. Quem lembra do Maison Moderne? O atentado a Pedro II, que foi aqui em frente. Aqui o Grande Oriente, uma construção em destaque. Os Arcos da Lapa. Podemos ver que o bonde descia aqui, passava pelo Morro de Santo Antônio e ia parar aqui no Largo da Carioca. Provavelmente ali onde depois construíram o tal de Tabuleiro da Baiana. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui era onde ficava o Morro do Senado, então foi construída essa praça aqui, onde foi construído um prédio da Cruz Vermelha e por causa disso deu o nome à praça, né? Seguindo um pouquinho em direção à Rua Frei Caneca, vamos ver uma outra coisa interessante. Isso aqui era uma casa de correção que existiu até acredito que uns 20 anos atrás, já foi desativado. Veja quantos pavilhões que existiam, né? Ou seja, isso aí era um presídio, né? Uma penitenciária. E agora, voltando à outra extremidade da Avenida Rio Branco, chegamos na Praça Mauá. A Praça Mauá, aqui havia um terminal de transatlânticos, ainda existe, é onde eles estacionam. Veja que eram todos vapores. Os transatlânticos de passageiros aportavam próximo da Praça Mauá, e os de carga um pouco mais longe, mais distantes. Então vamos ver aqui uma outra coisa interessante. Veja bem, isso aqui é o Porto do Rio, né, o novo Porto do Rio. Várias praias aqui foram aterradas. Por essas ruas curvas aqui vocês podem perceber,
né? Que isso aqui eram antigas enseadas. Aqui provavelmente é o Saco do Alferes, deixa eu ver. E aqui a Praia Formosa. Mas o que precisa chamar a atenção aqui é que o Porto do Rio, obviamente, era interligado por ferrovia, tanto para trazer as cargas que seriam exportadas, como para pegar o que foi importado, né? Então aqui, ó, vejam, várias linhas aqui que se ramificavam aqui, ao longo do porto. Essa linha encontrava com essa aqui, da Central do Brasil, tá vendo? E aqui ela vem para a Estação Pedro II, que é a atual Central do Brasil, que era estação de passageiros. Aqui a Praça da República, a Estação Pedro II, o Ministério da Guerra. Esse prédio aqui também já foi posto abaixo, tá bom? E foi construído um outro no local. Vamos dar mais uma olhada aqui. Esta aqui é a região do antigo Saco de São Diogo. Isso aqui era tudo água, né? Aqui a Praia Formosa. Aqui a área da Praça da Bandeira, e existia no local também um ramal de estação ferroviária chamado Lauro Miller. E aqui a Avenida Francisco Bicalho, e aqui o escoamento de água, né? Porque isso aqui tudo foi drenado. Aqui é o Canal do Mangue. Esse Canal do Mangue foi drenado no tempo de Pedro II, pelo Barão de Mauá, e posteriormente, na era Vargas, quando foi construída a Avenida Presidente Vargas, isso aqui passou a se chamar também Presidente Vargas, né? Então, o Presidente Vargas começa aqui, veja onde o cursor do mouse está indicando, passa pelo Campo de Santana e chega até a Candelária. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, só para a gente ter uma ideia de como que foi feita essa avenida. Veja bem aqui, ó. Foram derrubados todos esses quarteirões aqui, entre essas duas ruas. A Praça 11 acabou, pegou um pedaço da Praça da República. A prefeitura, antigo prédio da prefeitura, foi demolido. Então, este quarteirão que ficava entre a rua General Câmara, daquela época, hoje em dia existe outra rua com o nome de General Câmara, mas essa aqui é a antiga Rua do Sabão, essa General Câmara, e a Rua de São Pedro. Todo esse quarteirão aqui foi demolido para dar passagem à Avenida Presidente Vargas, até chegar à Candelária. A Candelária foi poupada. Então, veja aqui, a igreja do Bom Jesus foi demolida, o Largo de São Domingos acabou. Aqui também existiu uma pequena igreja que foi demolida. E tem uma outra igreja que não está aparecendo aqui, que é de São Pedro dos Clérigos, que também foi demolida durante a abertura da Presidente Vargas. Essa escola Rivadavia Correia continua de pé. O Ministério do Exterior é o Palácio do Itamaraty. Continua também a existir. Nós vamos pegar uma outra versão desse mapa, um pouco mais abrangente, que chega até o final de Copacabana, aparece um pedaço da Lagoa Rodrigo de Freitas, vejam aqui, e chega até o Engenho Novo. Então, vamos começar aqui, vamos voltar aqui, vendo a ponta do calabouço. Por que ponta do calabouço? Isso aqui era o antigo arsenal de guerra, e aqui existia uma prisão, calabouço. Isso aqui era um promontório, uma ponta de pedra que entrava no mar. Inicialmente, no início da colonização, havia o Forte Santiago. Depois, com o tempo, fizeram outras construções, mas até o final do século XIX, que era um arsenal de guerra. Depois da exposição de 1922, isso aqui passou a ser o Museu Histórico Nacional. Fizeram uma grande reforma aqui e, posteriormente, este edifício complexo que foi usado nessa exposição universal de 1922 foi reaproveitado como Museu Histórico Nacional. Aqui é a Santa Casa de Misericórdia, aqui é a área do Morro do Castelo. Esse traçado aqui pode não ser o que foi definitivamente implantado, porque quando esse mapa foi feito, aqui está escrito em arrasamento. Ou seja, ele estava terminando de ser derrubado. Eles mostraram aí aquele novo mercado que foi demolido, que já falei antes. A região da Praça 15 de Novembro, antigo Largo do Praço, a Ilha das Cobras, Ilha Fiscal. Vamos seguindo adiante aqui pelo porto. Vemos aqui a malha de linhas
ferries, de trem de ferro para transporte de cargas para o porto. Aqui a Avenida Francisco Bicalho, tudo isto é aterro. Isso aqui era a Praia Formosa, aqui o Morro de São Diogo, quem passa por ali vê ele, era uma antiga pedreira aqui. E aqui as duas ruas que passaram a se chamar Presidente Vargas, né? Estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse, o canal do Mangue, né? E aqui onde foi aberta a Presidente Vargas, onde eu estou passando o mouse, o cursor do mouse. Então, vamos explorar outras partes deste mapa, ver o que tem de interessante aqui. Observem que, posteriormente, novos aterros foram feitos aqui. Isso aqui foi ligado até a ponta do Caju. Foi tudo aterrado. Aqui onde eu passo o cursor do mouse, mais ou menos aqui assim. Foi tudo aterrado. O que nós estamos vendo aqui? Isto aqui é o Campo de São Cristóvão. Dá um zoom aqui, o Campo de São Cristóvão. O que existe aqui nesse local? Era uma grande praça e, posteriormente, nos anos de 1950, foi construído aquele pavilhão de São Cristóvão. Aquilo ali não deu certo por causa do telhado, era uma espécie de rio-centro da época. Depois eles tiraram toda aquela cobertura e criaram aquela feira nordestina no local. Então, vocês podem até achar estranho aquela construção vista por fora, sem telhado, né? Mas aquilo ali não funcionou. Vamos lá. Aqui a Quinta da Boa Vista, a Quinta da Boa Vista. E aqui nós vamos ver um fato curioso. Duas coisas que chamam a atenção. Primeiramente, esse canal de Benfica, veja bem aqui, ó. Depois essas praias aqui também sofreram aterros. Mas isso aqui é o canal de Benfica, que foi aberto para que barcos pudessem levar cargas para um mercado de distribuição que tinha por aqui. Então fica anotado aí esse canal. Aqui Hospital Central do Exército. E isto aqui era o Prado do Jockey Club. Veja bem, Prado do Jockey Club ou Hipódromo do Jockey Club, ou seja, o local de corridas de cavalo. Nessa época tinham 3 grandes prados no Rio de Janeiro. Então, esse do Jockey Club aqui, no Engenho Novo. Descendo um pouco aqui em direção à aldeia campista ou Maracanã, aqui, do lado de cá, a Quinta da Boa Vista. Por aqui passa as linhas de trem e também o metrô, né? Tem uma estação do metrô por aqui, ó. Então, aqui existiu o Turf Club, que já se extinguiu, e aqui existiu o Prado do Derby Club também. Este prado aqui foi um dos maiores. Antes do futebol se tornar muito popular, o que usava muito era a corrida de cavalo. Então, no início do século XX, isso aqui lotava. Era uma coisa incrível, tinha arquibancada. E esse prado, ou hipódromo do Derby Club, foi extinto para a construção do Maracanã. Nesse local aqui, então, o que existe hoje? O estádio do Maracanã, construído e inaugurado em 1950. O Derby Club e o Jockey Club depois se fundiram. São uma só instituição que ficou com o nome de Jockey Club. Aqui nós vemos o Engenho Velho, que na verdade é a Tijuca, Pedra da Babilônia, o Colégio Militar. Aqui, onde é o Colégio Militar, essas terras pertenceram ao Barão de Mesquita. Ele tinha um palacete aqui, esse palacete foi incorporado ao Colégio Militar. E essa área, como o palacete, que é uma das instalações do Colégio Militar, foi vendida no tempo de Pedro II para a construção desse colégio, por uma herdeira do Barão de Mesquita. Aqui nós vemos um Instituto Profissional Feminino. Eu arriscaria dizer que isto aqui era um colégio que existiu na casa que pertenceu ao Duque de Caxias. Ele tinha uma chácara aqui também, nessa região aqui. Vamos ver o que mais de interessante que podemos tirar desse mapa. Fábrica das Chitas. Essa área aqui é a área da Sanspena, tá bom? Porque existiu uma fábrica de chitas aqui. Na verdade, era uma fábrica de coloração de tecidos, que funcionou, acho que durante pouco tempo, no tempo de Dom João VI, ou no início do reinado de Pedro I, mas esse nome ficou por quase 100 anos aí, até o início do século XX se manteve.
Vamos dar uma olhada aqui também na zona sul. Observe aqui o Morro da Viúva, aqui a Avenida Beira-Mar, aqui a continuação da Avenida Beira-Mar, na Praia de Botafogo, e aqui a Avenida de Ligação, depois foi chamada Avenida Oswaldo Cruz. E aqui a Avenida do Contorno, que ligava também os dois segmentos da Beira-Mar, de Botafogo e do Flamengo, depois passou a chamar de Avenida Rui Barbosa, e aqui o Morro da Viúva. Morro do Pasmado, aqui é onde ficava o Pavilhão Mourisco, que foi demolido, tem um vídeo nesse canal sobre esse pavilhão, Rua da Pedreira, porque aqui existiu uma pedreira. Vamos chegando aqui no Morro Cara de Cão, no Morro da Urca e Pão de Açúcar. Esse Morro Cara de Cão é o local onde o Estácio de Sá, primeiramente, fundou a cidade. Ele ficou aqui por 2 anos antes da cidade ter sido transladada para o Morro do Castelo pelo Mendes Sá. O Estácio de Sá morreu em combate, então ele fundou por aqui. Aqui existe uma praça aqui na Praia de Fora que é tido como lugar de fundação. Aqui a Praia Vermelha. Nesta época não existia o bairro da Urca. E existia essa doca aqui, que tinha sido feita. Isto aqui é o local onde foi feita uma exposição nacional de 1908. Exposição esta comemorativa dos 100 anos da abertura dos portos aos países amigos pelo Dom João VI. Então essa exposição tomou lugar aqui, e alguns prédios aqui também fizeram parte da exposição, onde eu passei o mouse. Aqui Copacabana. Explorando mais um pouco este mapa, nós vemos aqui as linhas de navegação. Observe que da Praça 15 saíam barcas para a Ilha do Governador, para a Ilha de Paquetá, ou seja, até hoje sai, e barcas para Piedade, ou seja, ali havia uma estação inicial de estrada de ferro rumo a Petrópolis e Teresópolis. Aqui nós vemos a trajetória que os navios faziam para atracar no porto do Rio. Estão vendo? Seguindo aqui o mar, eles passavam pela entrada da Baía de Guanabara, aqui está a fortaleza de Vila-Gagnon, seguiam adiante. Então observe que do lado de cá nós temos Niterói, aqui a trajetória das barcas para Niterói, ida e volta, e aqui, isso aqui é a parte de Niterói, é onde fica a fortaleza de Santa Cruz, aqui o Morro Cara de Cão, que já mencionamos antes. A ponta de São Teodósio tem ainda uma bateria de canhões, só que hoje desativada, mas está lá. Aqui a Fortaleza de São João. No mapa consta como Fortaleza de São João porque todo esse complexo aqui do Morro Cara de Cão engloba inúmeras baterias que fazem parte da Fortaleza de São João, mas o nome deste grande forte aqui, dessas baterias aqui, é Forte São José. Quem for lá visitar, eu já visitei, ele tem o nome de Forte São José, mas na verdade ele pertence à Fortaleza de São João. Então, os navios passavam por aqui. Este aqui é o Forte da Laje, também equipado com canhões. A função dessas 3 fortalezas era fechar a Baía de Guanabara, né? Tinha baterias de canhões aqui, que disparavam aqui, se fosse necessário, aqui do Forte da Laje e daqui também. Uma outra curiosidade deste mapa é o seguinte, observe aqui o Palácio do Catete, os Jardins do Catete, e este cais aqui, o Ponte do Palácio Presidencial, um cais para o uso do presidente. Na verdade, esse cais aqui ele foi construído na época da Avenida Beira-Mar. Outra coisa aqui que deve-se notar o seguinte, aqui o traçado da Avenida Beira-Mar, esses aterros aqui da Glória foram feitos todos na época do Pereira Passos, né? Até inaugurado por volta do final de 1906. Essa estátua aqui do Almirante Barroso, que ficava aqui ao lado do Hotel Glória, nessa pequena enseada que foi aterrada, transladada para a Praça Paris, mais ou menos por aqui. Outra coisa que vale a pena comentar também, essa projeção de aterro aqui está meio grosseira. A área ocupada pela Praça Paris é bem menor. Posteriormente, na área do calabouço, foram feitos também mais aterros para o aeroporto Santos Dumont.
E, em 1964, após a conclusão do aterro do Flamengo, veja como estava o litoral do Rio, representado por essa linha vermelha. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.